Essa garota chamou a atenção de um espírito pervertido apenas por ser bonita e muito sensual. Porém, o espírito não ousava tocá-la, porque a energia Yang em seu corpo era muito mais forte do que a de uma pessoa comum. Mesmo assim, o espírito não desistiu. Ele pegou um pequeno fantasma do chão e o colocou sobre o corpo da garota. Instantaneamente, o pequeno fantasma ficou frito, dourado dos dois lados. Em seguida, ele o colocou na boca e o engoliu. Acontece que a energia Yang tinha esse efeito para ele. Mas isso também fazia a garota consumir sua energia física muito rapidamente. Então ela precisava repor sua energia Yang através da alimentação. Agora ela precisava ir logo encontrar sua melhor amiga para passear. Enquanto isso, o espírito pervertido continuava seguindo a garota. Durante todo o caminho, ele andava enquanto comia, tratando-a completamente como uma ferramenta de cozinha. No entanto, a melhor amiga da garota possuía olhos espirituais, capazes de enxergar espíritos. Ao ver o espírito pervertido seguindo sua amiga, Miko ficou completamente paralisada de susto. Então, ela levou a amiga até um santuário para fazer uma oração, esperando expulsar aquele espírito. Para não despertar suspeitas na amiga, Miko mentiu, dizendo que tinham ido ali apenas para tirar fotos. Nesse momento, o espírito já havia devorado muitos fantasmas pequenos, e seu corpo ficou enorme e extremamente feroz. Se aquilo continuasse, as duas estariam em grande perigo. Miko precisava terminar sua oração o quanto antes. Ela implorou aos deuses que salvassem sua amiga e expulsassem aquele espírito, dizendo que faria qualquer coisa em troca. Logo em seguida, Miko virou a cabeça e percebeu que agora havia mais dois pequenos espíritos ao lado do espírito pervertido. Será que os deuses eram uma fraude? Parece que elas teriam de encontrar um exorcista realmente confiável. Mas naquele instante, um mensageiro divino começou a recitar um encantamento. Em seguida, juntou as mãos com força em um movimento rápido. No mesmo instante, um dos braços do espírito pervertido foi decepado, fazendo-o gritar de dor. Miko observava aquela cena incrédula. Então, o mensageiro ergueu as duas mãos e as apertou com força. Em um instante, uma poderosa onda de choque desceu do céu, pressionando o espírito contra o chão e impedindo-o de se mover. Parecia que a oração havia dado certo. Os deuses realmente tinham vindo expulsar o espírito maligno, mas inesperadamente o espírito conseguiu se libertar da pressão e com um único golpe cortou-se o mensageiro ao meio na altura da cintura. Agora ele estava completamente enfurecido. Em seguida, enrolou com a língua a metade do corpo do mensageiro e a devorou de uma só vez. Agora parecia que tudo estava perdido. Nem mesmo os deuses conseguiam derrotar aquele espírito. Foi então que uma enorme figura surgiu atrás do espírito. Apenas com as próprias mãos esmagou o espírito na mesma hora. Logo depois, abriu uma enorme boca ensanguentada e estava prestes a devorar a melhor amiga da garota. Por sorte, ela acabou registrando essa cena aterrorizante em uma fotografia. A foto não ficou nem um pouco bonita, mas felizmente, ela e sua melhor amiga foram salvas. Nesse momento, o mensageiro que havia sido devorado pelo espírito voltou à vida. Quando Miko finalmente respirou aliviada, o deus aproximou-se dela e disse apenas uma frase. O que exatamente essa frase queria dizer? Mas parecia que eles haviam feito alguma coisa com ela. No metrô surgiu inesperadamente um espírito maligno segurando um machado. A garota ficou assustada com aquela cena repentina. O espírito caminhou até um passageiro que dormia profundamente e levantou o machado, desferindo um golpe violento. Estranhamente, o passageiro não sofreu nenhum ferimento. Mesmo assim, o espírito não parou. Ele voltou a erguer o machado e golpeou o passageiro ao lado. Pelo jeito, ele estava procurando alguma coisa. Em seguida, continuou golpeando os passageiros um por um, seguindo a ordem dos assentos. Miko ficou apavorada. Se aquilo continuasse, logo chegaria a vez dela. Então ela tentou acordar o irmão para descerem do metrô, mas ele dormia profundamente como uma pedra e não havia jeito de acordá-lo. Foi então que, de repente, um senhor se levantou e o espírito maligno rapidamente. O movimento aproximou-se dele e desferiu vários golpes de machado. No entanto, ao perceber que ele não tinha o que procurava, foi embora. Miko pensou, ainda bem que quem se levantou não fui eu. Mas será que ela só podia esperar a morte? Logo seria a vez dela de levar uma machadada. De repente, os tentáculos no corpo do espírito começaram a tremer violentamente, e uma mulher passou a expelir fumaça negra pela boca. O espírito caminhou até ela, ergueu o machado e, surpreendentemente, puxou um pequeno fantasma para fora do corpo da mulher. O pequeno fantasma estava sofrendo intensamente, mas o espírito o agarrou e o enfiou no saco de estopa que carregava consigo. Agora, finalmente, era a vez de Miko. Ela estava tão assustada que não ousava se mexer, apenas aceitou o próprio destino. Quando o metrô chegou à estação, o machado já havia atingido sua cabeça. Porém, ela não sofreu nenhum ferimento. No fim das contas, foi apenas um grande susto. Nesse momento, o espírito foi atraído por outra pessoa. Ainda muito abalada, Miko imediatamente desceu do metrô, levando o irmão junto. O irmão, confuso, perguntou por que a irmã estava tão nervosa. Mas naquele momento, Miko só queria ir ao banheiro, porque já tinha feito xixi de tanto medo. No dia seguinte, após o fim das aulas, a professora informou à turma que entraria em licença maternidade pelos próximos dias, e que uma professora substituta assumiria suas aulas. Miko e seus colegas desejaram que o parto corresse bem. No entanto, Miko percebeu de repente uma massa de névoa branca girando ao lado da professora. Pouco depois, ela flutuou lentamente até repousar sobre a barriga da professora. Miko quis contar o que estava vendo, mas teve medo de assustá-la. Então apenas a aconselhou a cuidar bem da saúde e evitar fazer qualquer trabalho pesado. Nesse momento, a professora disse a Miko que aquela era na verdade sua segunda gravidez. Na primeira, infelizmente, ela perdeu o bebê. Por isso, desta vez, faria de tudo para proteger essa criança. Quem diria que, nesse instante, a névoa branca estenderia uma pequena mão e a colocaria delicadamente sobre a mão da professora, desaparecendo lentamente em seguida. Provavelmente, aquele era o espírito da criança. Depois desse acontecimento, Miko também percebeu que ser capaz de ver espíritos talvez não fosse necessariamente algo ruim. Ela deveria tentar enfrentá-los da melhor forma possível. No entanto, naquele exato momento, um espírito de tentáculos com uma aparência extremamente horrível surgiu diante dela, deixando Miko completamente paralisada de medo.
Pelo visto, ela ainda não conseguia se acostumar com isso. No dia seguinte, durante a aula, a nova professora substituta chegou para lecionar. O estranho era que havia um grupo de espíritos malignos em forma de gatos ao redor dela. O que estava acontecendo? Durante a aula, Miko percebeu surpresa que a professora estava cercada por vários espíritos malignos em forma de gatos. Mais estranho ainda era que, do lado de fora da janela, um espírito extremamente poderoso a observava fixamente. Sempre que a professora saía da sala e ia para algum lugar, aquele espírito a seguia. Miko observava tudo aquilo. De repente, a professora pareceu perceber alguma coisa. Felizmente, Miko reagiu rápido e se escondeu no banheiro. Nesse momento, ela ouviu passos se aproximando do lado de fora. Assustada, entrou rapidamente em uma cabine do banheiro. Ao perceber que quem havia entrado era uma colega de classe, Miko finalmente suspirou aliviada. Mas, antes que pudesse se recuperar do susto, um enorme espírito saiu de dentro do vaso sanitário, exalando um odor horrível. Isso a deixou completamente paralisada de medo. Felizmente, Miko teve uma ideia rápida e saiu da cabine dizendo que o banheiro estava sem papel. Quando entrou na cabine ao lado, ficou surpresa ao encontrar uma garotinha almoçando ali dentro. As duas ficaram completamente sem reação. A menina explicou que, como não tinha amigos, costumava se esconder no banheiro para comer o almoço. Ao ver a situação, a melhor amiga de Miko lhe entregou um pão e disse que, a partir daquele momento, elas seriam amigas. De repente, Miko percebeu que a professora havia aparecido no corredor e não conseguiu evitar olhar mais uma vez. Mas no instante seguinte, ela acabou tendo um contato direto com o espírito maligno. Miko levou um susto tão grande que começou a chorar de tão assustada. Felizmente, o espírito não descobriu que Miko pudesse vê-lo. À tarde, durante a aula, o espírito maligno continuava ao lado da professora, e sempre que algum aluno ousava comentar sobre a professora, ele imediatamente o anunciava. Nesse momento, Miko percebe que os espíritos malignos ao redor da professora aumentaram em número. Aproveitando a oportunidade, o espírito poderoso foi para trás da professora e entrou diretamente em seu corpo. Miko ficou completamente desesperado. Como ela conseguiria prestar atenção na aula diante daquela situação? A professora também descobriu que Miko estava furioso de maneira estranha. Foi então que o espírito saiu de dentro da professora e passou a encarar Miko fixamente, começando a suspeitar que ela poderia vê-lo. Miko estava tão apavorada que não ousava se mover. Estava prestes a cair no choro. Bem quando estava à beira de um colapso, a barriga de sua melhor amiga roncou de fome. Ela então disse à professora que estava tendo uma crise de hipoglicemia. Aproveitando a situação, Miko imediatamente garantiu uma amiga e disse que a levaria até a enfermaria. Assim, as duas conseguiram escapar daquela situação. Depois da aula, para agradecer a melhor amiga, Miko lhe pagou 2 cachorros quentes do Wallace. Quando chegaram ao parque, Miko continuava vendo espíritos por toda parte, como sempre. Ela pensava que, ignorando os espíritos, conseguiria levar uma vida normal. Mas pensando melhor, percebeu que isso seria muito difícil. Pelo menos, ela não podia permitir que sua melhor amiga fosse ferida. Foi então que um garotinho a cumprimentou. Miko respondeu educadamente. Mas no instante seguinte, ela percebeu que havia algo de errado. O garotinho, de repente, transformou-se em um espírito. O segredo de que Miko conseguia ver espíritos foi completamente revelado. No momento mais crítico, 2 ondas de choque repeliram o pequeno espírito. Quem apareceu foram os 2 mensageiros divinos. No entanto, o pequeno espírito rapidamente ajustou sua postura, saltou para o alto e esmagou um dos mensageiros com um único pisão, continuando a pisoteá-lo freneticamente. Aproveitando a oportunidade, o outro mensageiro desferiu o golpe final e conseguiu derrotar o pequeno espírito. Em seguida, o mensageiro mostrou 2 dedos para Miko e desapareceu do local. Só então Miko entendeu que quando Deus havia dito 3 vezes, estava se referindo ao número de vezes que ela seria protegida. Agora restava apenas uma única proteção.